Olá, seja bem-vindo ao Estudo Bíblico. É uma alegria receber cada um de vocês para esse tempo muito especial. Meu nome é Robson, sou um dos pastores aqui da Ondadura Joinville e tenho a alegria de estar com vocês toda segunda-feira para nós compartilharmos um estudo da Palavra de Deus. Sempre estamos trabalhando com algum tema aqui na nossa igreja e a partir desse tema que é ministrado, nós sempre fazemos o estudo bíblico. Aliás, quero pedir para você um favorzão, quero que você deixe seu like, comente aqui embaixo da cidade onde você está falando. Sempre para nós é muito importante que você participe. Inclusive, você pode mandar esse estudo bíblico para outras pessoas, você pode enviar para seus amigos, enfim, é um instrumento de edificação para a igreja do Senhor. E comigo aqui no estudo bíblico, hoje está o grande pastor Gabriel. E aí, Gabi, tudo bem? Olá pessoal, prazer estar aqui com vocês, uma alegria poder participar desse estudo, hoje aqui com o Rob, vai ser um tempo muito especial. Isso aí, semana passada estava com o Gustavo. Estava com o Gu. Hoje estamos suprindo o Gu, que o Gu deve estar muito triste agora. Tá mal, né? Tá mal demais. Tá viajando, tadinho, né? Tá participando de uma conferência, coisa boa, muito bom, né? Que ele aproveite muito esses dias e na ausência aí do Gustavo, o pastor Gabi vai estar aqui ministrando também, compartilhando. Seja bem-vindo, muito bom estarmos juntos aí. Glória a Deus. Muito bom, gente. Nós estamos tratando um tema aqui na Ondadura que é dilemas. E no tema dilemas nós temos alguns assuntos que estão relacionados à nossa alma, ao nosso corpo, ao nosso ser de forma completa, alcançando as nossas dores interiores, questões que envolvem tanto o emocional quanto o físico. E a pergunta de hoje é: como vencer a exaustão? Por vezes se pensa que exaustão não é uma experiência que um cristão pode enfrentar. Aliás, se você achava que um cristão não fica exausto, eu queria que você comentasse aqui embaixo, desde já, seja bem claro, bem transparente, como demonstração daquilo que você pensa sobre o assunto. Estamos aqui para estudar a palavra de Deus e, à luz dela, compreender o que o Senhor tem para nós. Então, vamos abrir a nossa mente para compreender, inclusive, esse assunto, a exaustão. Por que a exaustão, às vezes, é desprezada ou é colocada como sendo uma realidade que não alcança os cristãos? Porque há uma ênfase numa visão de que o cristão ele não vai enfrentar nenhum tipo de dificuldade, problema físico, emocional, enquanto ele está aqui na Terra. E essa ênfase fala sobre uma visão equivocada do que é a vitória de Cristo, do que é caminhar em santidade. E diante disso, muitos cristãos acabam até mesmo se frustrando, porque estabelecem em sua mente alguns parâmetros equivocados sobre a forma como estão vivendo a sua fé. E hoje nós vamos tratar desse assunto, exaustão, primeiramente esclarecendo que isso pode acontecer na vida de qualquer cristão. Você pode chegar a um tempo de exaustão, mesmo sendo um servo fiel de Deus, mesmo estando no propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Então é importante você estudar, refletir e pensar um pouco sobre isso. E o texto que nós vamos usar como base para isso é o texto de 1 Reis, no capítulo 19. Inclusive, nós vamos fazer uma reflexão panorâmica de Reis para nós entendermos um pouco mais do assunto, mas eu só quero ler com vocês o início desse texto já para suscitar o nome de alguns personagens que nós vamos tratar durante o nosso estudo bíblico. Olha o que diz lá em 1 Reis 19, a partir do versículo 1. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso, Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que fez aos profetas de Baal. E Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Ponto. Vamos parar por aqui.
e vamos tentar entender um pouquinho desse texto. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que o livro que nós vamos estudar hoje é 1 Reis. O que o livro de Reis fala? Ele aborda, como o próprio nome diz, a história dos reis de Israel, mas não somente dos reis. Ele trata de forma bem clara e direta sobre como esses reis eles se relacionaram com homens e mulheres de Deus, como, por exemplo, os profetas ou suas famílias. Portanto, a ênfase do livro de Reis, da narrativa de Reis, não é somente falar ou trazer uma biografia de determinados reis que governaram sobre Israel e Judá, mas, acima de tudo, demonstrar como eles e os profetas se relacionavam com o próprio Deus. A narrativa de Reis trata de um relacionamento com o Criador, com o Senhor de Israel, e diante desse relacionamento, como se posicionam os reis. Você deve saber que dentro da monarquia de Israel houve uma divisão após o reinado de Salomão. E Reoboão ou Jeroboão, eles partiram ao meio o reino de Israel, ficando no norte, Israel sendo governado por Reboão ou Reoboão, depende da versão, vai colocar um pouquinho diferente, e Jeroboão reinando o reino do sul ou o reino de Judá. Consequentemente, houve duas capitais, a capital que estava, ou a cidade central do reino de Judá era Jerusalém, e lá em Jerusalém estava centralizada a adoração no reino do sul. Ali estava também concentrada uma entrega, enfim, um tempo de louvor e adoração ao Senhor. E o que você percebe ainda dentro dessa história, ou dessa divisão de reinos? O reino de Israel teve, além de Jeroboão, teve Nadab, Baasa, Elá, Zinri, Onri, até chegar o rei Acabe, que é o que nós acabamos de ler aqui na história. Então, houve uma sucessão de 7 reis para chegar no rei Acabe, que era o rei do norte, que estava governando sobre Israel e era casado com uma mulher chamada Jezabel. Detalhe bem importante, os reis do norte, eles não eram tementes a Deus. Lembra que eu mencionei para vocês que algo que é relatado nessa narrativa é como esses reis, eles se envolvem, se relacionam com Deus. Esses reis do norte não tinham compromisso com Deus. Enquanto em Judá, diversos reis foram tementes a Deus, no norte, nenhum deles se voltava para o Senhor, era obediente ou fiel. Pelo contrário, eles viviam na idolatria. E entre esses homens que viviam na idolatria, Acabe é um dos principais. Mas Acabe é um desses homens idólatras que era controlado pela sua esposa. Era dominado pelas ambições, pelas paixões pecaminosas que a esposa dele, Jezabel, carregava. Consequentemente, ele estabelecia cultos a diversas divindades e desprezava a adoração ao Deus verdadeiro. Porém, Deus levantou Elias como um dos seus servos para profetizar, para proclamar a sua verdade em oposição àquilo que Acabe estava fazendo. No capítulo 18 especificamente, houve um embate entre Elias e os profetas de Baal. E esses profetas de Baal, eles estavam como que querendo demonstrar a superioridade do seu Deus ao Deus de Israel, ou o Deus de Elias, que estava aqui representando como sendo um servo fiel do Senhor. E nesse episódio, que você já deve ter lido, ouvido falar, o que aconteceu? Quando Elias orou, fogo do céu desceu, consumiu aquele monte de chamas que ali estava, ou consumiu aquele monte de madeiras que ali estava e fez uma grande demonstração do poder de Deus
diante desses profetas que eram infiéis, que não serviam a Deus, que não buscavam a Deus, que não conheciam ao Senhor Deus. Só que esse embate foi como que uma luta para demonstrar quem era o mais correto, o mais justo, o verdadeiro Deus. E diante dessa situação, quando Acabe ele percebeu que o Deus de Elias, que se opunha a ele, estava sendo esclarecido ou mostrado diante de todos como Deus verdadeiro, consequentemente, Acabe ficou perturbado. E quando ele ficou perturbado, ele foi falar com sua esposa Jezabel, contando tudo o que ele tinha feito. Conta para sua mãe, Kiko. Eu só lembrei disso quando eu li aqui, né? Dessa história como um todo, Gabi, que chama a sua atenção, ou algo que você queira acrescentar, fique à vontade aí para fazer seu comentário. Eu acho bem intrigante essa situação, né? Porque tu vai pegando e lendo mesmo a história de Israel aqui em 1 Reis, você vai perceber que Acabe, pelo menos no seu reinado, ele já perseguia os profetas, né? Tanto que um dos seus servos do rei Acabe, Obadias, né? Ele inclusive esconde alguns dos seus servos dentro de uma caverna, né? A fim de protegê-los, porque já era ofício, né, do reinado ali de Acabe ir atrás dos profetas, né? Então, é muito intrigante, porque em determinado momento o próprio o próprio Elias, né? Uhum. Ele se depara com essa situação de já perseguição e ele então decide se encontrar com Acabe, que acontece toda essa situação onde ele chama então os profetas, né, de Baal, de Aserá, os 850 profetas, os envergonha e depois os mata, inclusive, né? Mas ao mesmo tempo ele sai dessa situação poderosa onde o Senhor demonstra de forma poderosa a sua vontade e expõe aquilo que expõe que de fato ele é o Deus sobre todos os outros deuses, né? E ainda assim Elias ele se sente apavorado diante da situação, né? E isso é um tanto quanto intrigante, né? Por que Elias ficou tão apavorado mesmo diante de tamanha demonstração de poder e da força do Senhor, né? E isso faz a gente refletir. O que será que levou Elias a essa profunda intimidação, né? Intrigante. Sim, sim, com certeza. E creio que na leitura aqui do texto, no decorrer desse estudo bíblico, você vai perceber exatamente tudo isso que o Gabi estava falando agora. Aliás, tem algo que chama a nossa atenção, começam a aparecer alguns sintomas dessa exaustão que Elias ele enfrentou. Afinal de contas, foi um grande embate, foi uma grande luta, foi uma grande disputa. Ele saiu vitorioso, mas ele saiu vitorioso e cansado. Diante disso, ele recebeu uma palavra de afronta, uma palavra intimidadora. E aí você percebe que um dos sintomas de alguém que está exausto é essa capacidade de intimidar-se. Aí quando a gente fala intimidar-se, do que nós estamos falando? Sentir medo com facilidade. É óbvio que eu e você, nós sentimos medo na nossa vida de diversas formas e em vários momentos. Mas essa intimidação aqui é como enxergar uma sombra e se assustar com ela achando que está vindo um leão na tua direção, né? Enxergar um gatinho na sombra e achar que é um leão. É mais ou menos isso. É você ouvir algo e tornar aquilo enorme, grandioso. Ele sentiu medo, então ele se intimidou diante dessas palavras. Outra coisa que ele fez foi deixar o seu servo. E isso fala sobre isolamento. Mais um sintoma de alguém que está se distanciando dos relacionamentos e que está vivendo uma exaustão, que está cansado e sobrecarregado emocionalmente. Talvez você já esteja se percebendo de alguma forma. Mas olha só, continua o texto dizendo, versículo 4. Depois foi sozinho para o deserto, aqui a ênfase dessa solidão dele, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer.
Olha só que coisa interessante, ele conversou com Deus, mas ele conversou com Deus pedindo o quê? Pedindo a morte. Ideações suicidas ou um desejo de morrer, porque aqui nós não podemos chegar e afirmar que ele estava querendo tirar a sua vida, né? Ele pediu a Deus que tirasse a sua vida. Então, a gente pode colocar exatamente dessa forma: o desejo de morrer, como sendo uma demonstração daquilo que ele estava sentindo naquele momento. E as suas palavras foram: já basta, Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Essa expressão, não sou melhor que os meus antepassados que morreram, mostra também que ele está tendo uma visão muito crítica de si mesmo, ele está depreciando a si mesmo, ele está desprezando quem ele é, ele está vivendo um momento de baixa autoestima, uma visão sobre si que é inferior. Mas, gente, ele acabou de expor esses profetas de Baal, de demonstrar que esses profetas, eles não serviam ao Deus verdadeiro. Ele acabou de ter uma vitória grandiosa. Vamos aproveitar que é um período eleitoral. Ele ganhou no primeiro turno a eleição. Mas vamos só falar disso da eleição, nem vamos entrar em outros assuntos, né? Deixa a cadeira pra lá, Deixa né? a cadeira pra lá. Deixa a cadeira pra lá. Cuidado, Rob. Quem tá com a cadeira aqui é o Gabi. Eu preciso cuidar, né? Ai. Não, mas eu não vou nem entrar nessa história. Mas, o que chama a nossa atenção? Ele desejou a morte e ele estava com uma visão muito equivocada sobre quem ele era. E aí, nesse momento, ele foi então para esse pé de gesta, ou zimbro, e ali ele dormiu, ali ele descansou. Por quê? Porque ele estava exausto, ele estava realmente cansado diante de tanta dor, tanto sofrimento, uma caminhada longa. A região era desértica, ou seja, a região trazia alguns perigos para ele. Você percebe então que Elias experimentou essa realidade. Algumas pessoas até olham para isso aqui e dizem: ele estava com depressão. Daí eu posso dizer o seguinte: nós não conseguimos diagnosticar qual era a realidade dele. O que nós podemos dizer? Ele estava exausto. Exausto é uma palavra que vai expressar claramente esse momento difícil dele. Se era uma depressão como temos nos nossos dias, é algo que nós não conseguimos hoje diagnosticar. Aliás, já que estamos no mês de setembro amarelo, sempre é importante que esse tipo de diagnóstico ele seja feito por profissionais. Não sei se tu já viu, né, Gabi, que tem algumas pessoas que olham para o outro, o cara fala, eu tô não sei o que lá, triste, tá com depressão, hein, tem que tomar um remédio, tem que não sei o que lá. Calma, isso aí é coisa para profissional. Tem os que falam pro outro e tem os que falam de si, né? Aqueles que se diagnosticam sem passar por um médico, sem passar por um... isso também é perigoso. Exatamente, e é extremamente arriscado. Então, é importante que entendamos que existem profissionais que cuidam dessas áreas, dessa questão, e nós precisamos focar nisso. Então, só vou colocar aqui também a baixa autoestima, né? Que eu falei que é uma outra, é um outro sintoma que o nosso querido Elias, um homem como nós, também estava sentindo. Interessante, né, Rob? Se a gente vai lendo assim os capítulos aqui, eles estão muito interligados. Assim, a gente vê que Elias ele não só caminhou durante um longo período ali no deserto, mas logo após o que ele fez ali com os profetas de Baal, ele correu, né, do monte, né? Ele correu até a cidade de Jezreel, né, na frente de Acabe, né, na frente da cavalaria de Acabe, né? Então ele estava profundamente exausto, né? Tipo assim, o seu corpo já vinha de um período de exaustão profunda, fora, né, toda a situação e exaustão espiritual também, né? Que toda a situação
certamente o levou, né? Eu lembro, por exemplo, a primeira vez que eu fui pregar, e eu não sei como foi para ti esse momento, mas eu lembro exatamente até hoje, assim, né? A exaustão de sair de uma pregação, de toda a pressão, né, que envolve, assim, né? Imagina Elias, né? Que não se compara à pressão que, né, uma primeira pregação, vamos dizer assim, era. Até porque a sua vida estava em risco ali, né? Ele estava confrontando vários profetas e o rei também. Então, fico imaginando quão profundo era o sentimento de cansaço que Elias estava sofrendo naquele momento, sabe? Com certeza. É uma realidade da pregação, da ação pastoral em vários momentos, né? O cansaço físico, o cansaço emocional, e isso é algo bem interessante. Agora, uma coisa que chama a atenção é a Bíblia não esconde a humanidade dos servos de Deus, né? A gente está olhando para Elias como sendo referencial de fidelidade a Deus no livro de 1 Reis. E aí você diz, ele é o referencial de um homem temente a Deus. Maravilha! Então ele é o cara perfeito, ele não peca, ele não sente fraqueza, ele vive 100% joinha todo dia. Não, tá aqui, ó. Um exemplo de que homens de Deus, depois de realizar feitos extraordinários, precisam estar muito atentos. Inclusive, eu lembro que na época do seminário eu li um artigo que dizia: tome cuidado com a segunda-feira. Por quê? Geralmente os pastores fazem a folga na segunda-feira. Só que no domingo é o dia mais agitado da agenda pastoral, de forma geral, seja pela pregação, seja por atendimentos, seja pelo culto em si. Geralmente o domingo é o dia que você vive um pico grandioso de estresse, de várias formas e em vários momentos. E quando chega na segunda-feira, baixa a guarda. E muitos pastores escrevem sobre o dia de folga, que pode ser o dia seguinte a um dia de grandiosa vitória, como aconteceu com Elias. E nesse dia de folga, muitos acabam se perdendo-se emocionalmente, caindo em tentações, porque baixam a guarda de tal forma que acabam não tendo um cuidado e um zelo em manter-se firmes e inabaláveis. Mas é algo que nós temos que refletir. Homens de Deus também enfrentam crises e também precisam de socorro, suporte e ajuda. Mas vamos lá. Vamos entender um pouquinho o que o texto diz aqui. O que aconteceu quando ele pegou no sono, ele dormiu. Diante disso, enquanto dormia, um anjo tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais, do contrário não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Vamos parar por aqui no versículo 9, porque a gente tem que chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Bom, gente, ele deitou e ele dormiu, exausto. E de fato, quem está exausto precisa descansar. Vamos colocar aqui como sendo o tratamento, inclusive vamos usar o azul, né? Se o sintoma estava de vermelho, o tratamento vamos colocar com a caneta azul. Vamos lá, gente. O tratamento que é proposto, ou que é a realidade que Elias vive, começa com o descanso. E aí você entende, então, a necessidade física do descanso. O corpo precisa parar, o corpo precisa descansar. E é impossível que o ser humano ele consiga resetar, restaurar-se emocionalmente, melhorar alguma questão na sua vida se ele não aprender a descansar. Inclusive, é por isso que muitas vezes as pessoas entram num coma induzido. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Coma induzido é quando os médicos dizem ele precisa
descansar para conseguir vencer essa doença. E para isso nós vamos colocá-lo nesse coma, nós vamos sedá-lo para que ele consiga então viver esse descanso. Mas além disso, você percebe que o anjo vem e conversa com Elias. E aí, depois nós vamos entrar nessa questão do anjo, mas o chamado do anjo para ele é: coma, você precisa de comida. Você precisa de alimentos que são nutritivos, inclusive é um pão que é extremamente nutritivo, e água. E aí você entende então que o tratamento também passa por uma alimentação. Aí vamos pensar em comer McLanche feliz todo dia, né, Gabi? O Gabi também tem filho, né? Aí entra nesse ponto, né? Se deixar, né? Alimentação saudável. Aí, minha gente, não é para comer um boi, tá bom? Não é para comer feijoada todo dia. É uma comida que seja saudável, que traga realmente suporte para o seu corpo. Esse tratamento que foi concedido a ele. Além disso, você percebe como essa alimentação, essa refeição saudável, essa água, enfim, tudo isso foi importante. Mas algo que nós ficamos percebendo nesse texto é que o anjo fala para ele: você precisa comer porque você tem uma caminhada longa pela frente. E quando ele fala isso, ele está colocando na mente de Elias que ainda existe algo para ele viver, algo para ele realizar. Aquilo que nós podemos chamar de perspectiva de futuro, como sendo o quê? Uma visão de que coisas ainda podem acontecer, de que a realidade presente não é o fim da sua existência. Vou colocar assim, perspectiva de futuro. Aí, depois vocês vão entender, né, gente? O importante é estar ali no quadro. Vocês entendem a minha super letra, né? Letra de professor. Tem letra de médico e letra de professor. Mas essa perspectiva de futuro é por quê? Se Elias ficasse no passado, ele tinha uma vitória grandiosa, não é mesmo? Mas no presente ele tinha o quê? Uma palavra intimidadora. Alguém que estava ameaçando ele de morte. Se ele fosse para o futuro, ele ia perceber o que Deus ainda tinha para ele. E, obviamente, essa perspectiva de futuro veio de uma orientação do próprio Deus, que esse anjo foi um instrumento de Deus. Inclusive, se você assistiu outros estudos bíblicos, nós já falamos sobre os anjos. Anjos são mensageiros de Deus, e esses mensageiros, eles trazem uma palavra ou realizam ações sobrenaturais para que o povo de Deus entenda ou viva a mensagem de Deus. Portanto, anjos são instrumentos que Deus usa para conduzir os seus servos. Então, esse servo de Deus que estava exausto, ele precisava de uma perspectiva de futuro. Ele precisava enxergar o que Deus tinha ainda reservado para ele. Mas ele segue, porque o texto segue dizendo que ele caminhou durante 40 dias. E aí quando você fala caminhou 40 dias, quer dizer que ele realizou uma atividade física. Eu não sei quem aqui gosta de atividade física, mas, gente, é muito importante realizar atividade física. Inclusive, eu não estou vendo a hora, não vejo a hora, aliás, chegar o meu exercício de hoje. Por quê? Hoje é um dia extremamente cansativo, muitas atividades, muitas gravações, muitas coisas. E o exercício físico é o momento onde você dá uma resetada, fortalece o corpo, e inclusive isso afeta até emocionalmente. O tratamento envolve uma caminhada, eu vou colocar aqui a caminhada, mas isso pode ser compreendido como exercício físico, cuidado com o corpo, entendendo que nós somos criados por Deus de forma completa e Deus se importa com todo o nosso corpo. Eu não tenho que ser espiritual somente orando, lendo a Bíblia. Eu tenho que ser espiritual, demonstrar a minha espiritualidade genuína, inclusive cuidando do meu corpo.
E aí, Gabi, e esse tratamento aí, o que você acha dele? Tratamento de spa. Coisa boa, né? Coisa boa. Elias fugiu para o deserto e teve o cuidado de um anjo, né? Mas isso é muito legal, cara. Achei muito legal essa perspectiva do futuro, assim, porque de fato, como eu estava falando antes, né? É muito intrigante a postura de Elias ter mudado tão de repentemente, mesmo diante de algo tão poderoso que o Senhor fez, né? E isso nos leva a refletir várias possibilidades, né, que o levaram à exaustão. Certamente foi o cansaço físico, emocional, talvez até a expectativa, né, do feito de Elias, né, em relação a Acabe, porque, querendo ou não, ele até existia uma oposição religiosa, uma perseguição, mas não diretamente a ele, né, era aos profetas de maneira geral, né. Agora a rainha, sim, né, dirigiu a ele a sua morte, pediu a sua cabeça em 24 horas, né. E não só isso, até a expectativa às vezes de uma mudança, né? Porque, querendo ou não, o feito dele restaura sobre a perspectiva de Israel ali, ou pelo menos das pessoas que estavam naquele momento, a convicção a respeito de quem era Deus, né? Então talvez ele tinha até uma expectativa de que as coisas mudassem, né? E de repente ele se depara com uma frustração, né? E é muito legal ver que mesmo em meio à exaustão, Deus dá a ele essa perspectiva de futuro, né? Calma, Elias, tem mais pela frente, é um caminho, é um processo para passar, vai dar tudo certo. Maravilha. E é uma realidade, inclusive, que depois até vai ser mais desenvolvida ainda nesse sentido. Mas eu também gosto muito disso porque nos ajuda a enxergar de forma correta a nossa história. Porque a nossa história não é somente o que nós fomos ou quem nós somos hoje. Mas a nossa história tem um amanhã. E é aqui que nós temos que entender que precisamos depender de Deus completamente, porque Ele é o Senhor da história, passado, presente e futuro. Ele é aquele que perdoa no passado, presente e futuro, então Ele é o Senhor de todos os tempos. E é muito desafiador, né? Porque em meio ao sofrimento e à dor, né? Quase que de maneira generalizada, a gente se concentra no presente, ou até mesmo nas dores do passado. Sim. É difícil olhar para frente, né? E é interessante ver que Deus dá a ele essa visão, né? Deus dá a ele há algo pela frente, para que ele possa até ter essa perspectiva, essa visão, não vindo dele mesmo, né? Mas como alguém que foi empurrado pelo Senhor, né? Calma, Elias. É uma medida equilibrada, né? De análise do passado, das vitórias do passado, do presente e do futuro. Não podemos viver o futuro em excesso, porque aí vamos ficar ansiosos, né? Aí tem outro problema. Também o passado, se você começar a se lembrar de todas as coisas ruins do teu passado, você vai viver culpado, é ou não é? Todo mundo aqui tem pecados. Vai se olhar para o passado e ficar focando neles, vai viver na culpa. Agora, você tem uma visão equilibrada sobre o passado, o presente e o futuro. Diante disso, você aprende a lidar com as circunstâncias à sua volta. E algo que acontece ali no versículo 9 ainda, que está relacionado a esse tratamento, ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse, agora é o próprio Deus falando com ele, hein? O que você faz aqui, Elias? Na caverninha, escondido lá, e o Senhor fala com ele, né? Coisa boa. Ele respondeu, tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Verdade, até aqui ele está falando coisas que aconteceram realmente. Sou o único que restou. Opa, agora não. E agora também procuram me matar. Ah, meu Deus, coitadinho de mim, né? Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Vou parar só um pouquinho aqui, deixa eu só voltar numa coisa que eu quero falar ainda sobre o tratamento. Deus, ele levou Elias a um lugar aqui que eu só quero mencionar ainda, que é o lugar de reflexão. Isso aqui é muito importante, tá, gente? A pergunta que Deus fez para Elias é: por que você está aqui? O que você faz aqui, Elias? Por que você chegou até essa caverna? Por que você veio parar nesse lugar? Você está no deserto, rapaz, você percebeu?
você saiu do convívio social que você tinha, você está fugindo da tua vida, você está se isolando. Por que você está nesse lugar? A reflexão é muito importante quando nós começamos a responder às nossas dúvidas, nossas dores, quando começamos a responder às questões à nossa volta, nós começamos a repensar a vida. E a resposta aqui de Elias mostrou algumas coisas. Em partes ele enxergava a verdade e em partes ele tinha uma visão totalmente distorcida. Entenda algo, que quando ele respondeu para Deus, ele mostrou que ele enxergava a verdade relacionada a quê? A um povo que estava sendo rebelde, o povo de Israel, o reino do norte, tinha quebrado a aliança, tinha estabelecido altares idólatras. De fato, a aliança com o Deus de Israel tinha sido desprezada. Porém, ele diz primeiramente que todos os profetas foram mortos e ele é o único que restou e estão procurando me matar. Olha só, a visão dele que está distorcida é uma visão que acha que todos os profetas verdadeiros não existem mais. Se era verdade até então que eles estavam derrubando os altares idólatras, por outro lado, que eles conseguiram matar todos os profetas, é o que Elias estava vendo. Não que essa era a realidade. E outra coisa, procuram me matar. Ok, podem estar procurando matar você, mas esse procurar matar, de fato é uma ameaça iminente e real? Essa reflexão é importante porque Deus fez nessa reflexão Elias perceber o que era verdadeiro e o que era distorcido, o que era equivocado nesse seu pensamento. Então Deus mandou ele sair para fora, ou melhor, sair e colocar-se diante dele. Quem sai sempre sai para fora, né? Isso aqui é um grande erro de português, mas tudo bem, né? Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se voltaram do monte diante do Senhor. Não estava no vento, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. Bom, vamos parar aqui, gente. Já vamos falar um pouquinho sobre a voz do Senhor e aquilo que ele disse a Elias. Mas é interessante aqui no versículo 11, uma das coisas que a gente estava vendo, é que o Senhor passou como um forte vendaval. E aí fala sobre algumas manifestações que expressam a grandiosidade, o poder de Deus, que expressam os seus atributos. Ele passou como um vendaval, depois ele passou como um terremoto, depois ele passou como fogo, e depois disso, um suave sussurro, ou um vento suave, de acordo com a versão, vai tratar dessa forma. Essas manifestações da natureza que foram vistas por Elias foram reconhecidas como a manifestação de Deus. Deus se mostrou a ele de formas distintas. Deus mostrou a ele o seu controle sobre a criação. E quando nós estudamos esse assunto, não é porque dessas manifestações específicas de Deus a Elias, exatamente porque o propósito de Deus era mostrar seu controle sobre todas as coisas. O Deus que mandou fogo do céu, Elias já tinha visto isso, é o Deus que agora manda terremoto, que agora manda um vendaval, que agora manda esse fogo que aparece diante dele e que agora manda também um suave sussurro, como uma demonstração de que ele é Senhor sobre a criação. Para um homem amedrontado, que está exausto, que não enxerga um futuro,
perceber o poder de Deus é algo essencial. Por isso, dentro desse tratamento que está focado em resolver a exaustão, o estado extremo de Elias, o que nós percebemos é que o relacionamento com Deus é algo primordial para que o homem também ele aprenda a equilibrar a sua vida e viver de forma plena. Um homem longe de Deus é um homem que não consegue vencer os desafios do dia a dia, afinal de contas ele está fadado a viver por si mesmo. É muito legal isso, cara, porque talvez daria até para adicionar no tratamento. Sim. A presença de Deus, né? Como parte fundamental desse tratamento, né? Porque o Senhor, ele faz questão, né, de dizer aqui, ó. Onde está? Saia e fique no monte, na presença do Senhor. Uhum. E é muito interessante, porque essa consciência da presença de Deus, ela faz toda a diferença em meio aos desafios, em meio às dores, em meio à exaustão, o que nos leva a refletir mais profundamente sobre tudo aquilo que nós estamos passando, né? Elias, de fato, estava vivendo um momento extremamente conturbado na sua vida, né? Vários desafios grandes, expressivos, e Deus demonstra que sim, né? Ele é um Deus que controla todos os terremotos, os vendavais, o fogo, mas Deus também é um Deus de graça, né? E ele se apresenta numa brisa suave, demonstra sua presença também na calmaria, né? Que era exatamente aquilo que Elias precisava. Então é fundamental essa consciência da presença de Deus, né? É isso aí. Inclusive há uma repetição aqui. Versículo 13. O que você faz aqui, Elias? Segunda vez essa pergunta. Ele respondeu outra vez. Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois, unja Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Olha que coisa maravilhosa, né? Aqui, uma das ênfases que eu dou para esse texto é o Deus que trata essa perspectiva de futuro. Por quê? Porque Deus mandou ele voltar pelo caminho de onde ele veio. Essa caminhada foi em vão? Não, gente, foi importante. Foi essencial para Eliseu e é essencial para nós hoje. Aliás, para Elias, né? E é essencial para nós hoje. Nós precisamos entender que homens de Deus passam por isso. E muitas vezes passam por isso para que ajudem outras pessoas. Paulo fala sobre isso lá em 2 Coríntios, mas deixa para lá, né? Nem vamos entrar nesse assunto, nem quero saber. Mas é interessante, né? Como Deus coloca os seus servos nesse caminho e faz voltar para o lugar de onde ele saiu, voltar para o caminho onde ele estava. E quando ele volta para Damasco, ele tem uma compreensão muito clara, ó. Unja Azael para ser rei da Síria, Jeú para ser rei de Israel e Eliseu para ser profeta. Ou seja, você vai ser um instrumento para encaminhar o futuro da nação, para encaminhar o futuro profético ou do ministério profético através de Eliseu, que vai ser o seu sucessor. Ou seja, quando você voltar para o lugar onde eu estabeleci você, existe algo que você pode realizar, algo que você deve fazer, algo que vai servir as pessoas, que vai abençoar a elas. Você tem um espaço, você tem um lugar, você pode ainda contribuir de uma maneira especial. Então essa perspectiva de futuro
faz Elias compreender que o ministério dele não acabou. E principalmente não acabou por causa de uma palavra. Esse é um ponto principal, né? A presença de Deus e a voz que Deus traz é mais poderosa que as vozes que você ouve à sua volta, as vozes intimidadoras ou os medos que você carrega dentro de você. Cara, essa reflexão é tão importante porque é sobre isso, vencer a exaustão, é sobre vencer à luz do que Deus diz sobre nós. Porque o que Deus diz sobre nós é mais precioso e é verdadeiro. Essa que é a realidade. A voz da Jezabel é uma voz mentirosa. Jezabel logo teve o seu juízo. Se você continuar lendo 1 Reis, você vai ver o juízo sobre Acabe e sobre Jezabel. Eles pagaram com a própria morte todas as ações maldosas que fizeram contra o povo de Deus. Porém, o que você percebe com Elias? Elias foi chamado a retornar ao propósito que Deus tinha estabelecido. E ao fazer isso, realmente ele realizou essa realidade, ou ele se dispôs a voltar e viver novamente o seu ministério. Ao fazer isso, ele experimentou de uma graça incomparável e experimentou algo extraordinário com outros irmãos. Por quê? 7.000 foram guardados pelo Senhor para não se dobrar a Baal. Deus guarda um remanescente fiel. Deus sempre mantém os seus servos. E entenda, mais preocupado do que você, o próprio Deus da igreja, do seu povo, é quem cuida, guarda, estabelece e conduz seu povo em seu propósito. Amém. Que estudo, né? Mas eu acho impressionante esse sentimento talvez que Elias pudesse estar carregando, né? De conduzir algo poderoso, né? De estar sobre os ombros dele, algo que ele mesmo já se vê incapacitado, né? E talvez por conta disso sofrer toda essa exaustão, né? E é muito legal perceber que em nenhum momento Elias ele tinha o poder de carregar o destino de Israel, por exemplo. Isso não estava sobre as mãos dele, e ele nem deveria se colocar nessa posição, porque na verdade quem o colocou nessa posição era o Senhor. Né? Era o Senhor que tinha planos a respeito dele, né? Não eram os planos dele, não eram os sentimentos dele, não era a capacidade dele, né? E a gente vê ao longo de todo o texto que na verdade é o Senhor cuidando dele, o Senhor preservando ele, o Senhor levando ele à sua presença e dando destino, né? a Elias, né? E por vezes a gente se sente tão cansado, tão exausto, justamente porque a gente quer assumir o controle da nossa vida, como que dizendo, a gente vai para tal destino, a gente vai para tal lugar, a gente está estruturando a nossa vida, de repente vem uma coisa e derruba os nossos planos e vem essa frustração, essa exaustão de, apesar de todo o esforço, de tudo aquilo que a gente está fazendo, não vai para frente. Bom, Elias foi preservado no sentimento justamente na presença de Deus e é onde ele encontra esse conforto, consolo e direção, né? Que sirva de lição para nós também, né? Amém, amém. Então, a nossa pergunta de hoje foi como vencer a exaustão? Essa exaustão que foi exemplificada pela vida de Elias num momento muito difícil da sua vida, onde ele começou a fugir e diante dessa fuga intimidou-se, viveu isolamento, um desejo de morrer, uma baixa autoestima. E é um momento extremamente difícil da vida do profeta. Porém, você vê um tratamento que foi proposto pelo próprio Deus, que foi descanso, uma alimentação saudável, uma perspectiva de futuro, uma caminhada ou exercício físico, também um tempo de reflexão, mas acima de tudo, a presença de Deus que promove renovo, transformação. Inclusive os que esperam no Senhor, né, renovam as suas forças, é algo que está claro no livro do profeta Isaías. E essa é a compreensão que nós temos que ter. Na nossa caminhada, dias difíceis, exaustivos, nós teremos muitos, porém nós precisamos confiar, esperar no Senhor, acreditando que Ele é quem renova as nossas forças. Amém. Como diria Tiago, né? Elias era homem como nós, né? E isso também serve para a gente compreender que por vezes a gente precisa, sobretudo, do cuidado do Senhor, da presença do Senhor,
que a gente precisa sim cuidar da nossa alimentação, do nosso descanso, de fazer exercícios físicos, mas sobretudo que a nossa perspectiva do futuro ela é renovada na presença de Deus, né? É Deus que nos dá destino e segurança. Maravilha! Isso aí, bom demais, né? Valeu, Gabi. Bom estar aí contigo. Semana que vem tamo junto, hein? Semana que vem tem mais estudo bíblico. Aliás, o tema da semana que vem, será que a gente conta pro pessoal ou não, hein? Vamos dar um spoiler? Acho que a gente podia deixar para eles responder. Ah, boa, boa. É isso aí. Se você sabe o tema da semana que vem, coloque embaixo. A gente já falou na semana anterior. Passada, né? Na primeira semana do Dilemas, a gente falou qual seria o tema de cada uma das semanas. Então, você que prestou atenção, escreve aqui embaixo. Nós queremos ver o seu comentário, tá bom? Valeu, pessoal. Deus abençoe vocês. Até o próximo estudo bíblico. Deus abençoe. Até semana que vem.